Há poucas semanas atrás, estivemos compartilhando com um grupo de irmãos e procuramos ajudá-los no seguinte sentido. Acho que vale começarmos por aqui. A família não é o supremo propósito de Deus. Se nós colocarmos a família no centro do supremo propósito de Deus, nós vamos falhar. Porque a Bíblia é muito clara que o supremo propósito de Deus é encher todas as coisas com Cristo. E encher o próprio Cristo com todas as coisas. Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Uma palavra dele tão clara. E isso significa a nossa vida, a nossa família, tudo que somos e temos. E todo o universo, e todos os anjos, e tudo que Ele criou. Herdeiro de todas as coisas. Por isso Colossenses diz que Ele tem toda a primazia. A palavra da Epístola aos Colossenses. E também toda a preeminência. Primogênito de entre os mortos, primogênito de toda a criação, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, quando falamos sobre família, temos que ser cuidadosos, porque há irmãos e grupos cristãos falando com todo o respeito devido no Senhor, que tem de alguma maneira colocado família como se fosse o cerne e o centro do propósito de Deus. O resultado é que a própria vida familiar é danificada porque a própria família, ocupando o centro, não se foca no centro, naquele que é o centro. Se ela é o centro, então, gastarmos tudo que somos e vivermos em função de nossas famílias é todo o nosso serviço. Mas nós sabemos que não é esse o supremo propósito de Deus. Nossas famílias obterão todo o benefício das bênçãos, das operações, das virtudes do Senhor operadas em nós, do caráter de Cristo que está sendo formado em nós, porque Cristo é o nosso centro. Então poderemos amar como Ele, mesmo em nossas limitações, Ele vive em nós, podemos amar como Ele, podemos servir como Ele, podemos tirar as vestes de cima como Ele, podemos nos cingir de bacia e toalha, podemos lavar os pés uns dos outros. Então nossas vidas relacionais serão ajustadas, porque Ele é o foco e Ele é o centro. Então, corremos até o risco de uma certa soberba, quando colocamos nossas famílias como sendo o centro do propósito eterno de Deus. Já que não são, como já explicamos, então corremos um grande risco, porque daremos lugar, inclusive, para que tenhamos desenvolvido soberbas em nosso coração. Minha família é isso, minha família é aquilo, minha família está ajustada assim, está ajustada daquela ou daquela maneira, minha família é um exemplo, ou coisas desse tipo. Enquanto nós sabemos que, na verdade, nós somos todos nós extremamente carentes. De que o Senhor nos conceda misericórdia, o Senhor nos conceda graça, o Senhor mantenha nossas vidas afinadas com Ele, para que nós possamos ter famílias, então, que sejam louvor, que sejam testemunho para o Senhor. Não porque elas são o centro, exatamente porque não são. Exatamente porque o centro é Cristo. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem clara entre nós, porque sabemos o risco desse assunto no meio evangélico e particular no nosso país. A segunda coisa, então, complementando o que já estávamos falando. Quando olhamos para nós, maridos e pais, nós temos no nosso ombro uma responsabilidade maravilhosa, muito além, é claro, como tudo que Deus nos dá, muito além de nossas forças, que nós só podemos cumpri-las em Cristo e na nossa relação com Ele. Que responsabilidade é essa? Sem nos delongarmos, quero ser muito objetivo mesmo, o Novo Testamento e o Velho também, em termos proféticos, deixam muito claro que o Messias, ele teria um tríplice ofício. E o tríplice ofício do Messias seria, ele seria o rei, com R maiúsculo, o rei segundo o coração de Deus. Se nós quisermos saber o que é reinar, nós temos que olhar para o rei. Como o rei reina. O que isso significa. E aí já vamos explicar alguma coisinha rápida sobre isso. Segundo ministério do nosso Senhor Jesus agora. Ele é o profeta, com P maiúsculo. Lembra que Moisés falou, do Deuteronômio 18, que o Senhor suscitaria depois dele um profeta? Lembra-se? Muito claro para nós que o Senhor Jesus é o profeta, porque ele é o verbo encarnado de Deus. Nosso Senhor Jesus não tinha uma palavra de Deus para os homens. Certo, irmão? Ele é a palavra de Deus para os homens. Que impressionante pensar que tudo que Jesus sentia, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pensava, era a palavra de Deus se expressando.
o Verbo eterno, em um homem. Então ele é o profeta de Deus. E em último lugar, o seu terceiro ofício, ou ministério, obviamente é o sacerdote. Ele é o sacerdote com S maiúsculo. Porque ele é aquele sacerdote, veja, que primeiro, a si mesmo se ofereceu. Então ele é o ofertante, ele é a oferta e ele é o propiciatório. Ao mesmo tempo ele é os três. O Novo Testamento fala muito claro sobre isso. Por isso ele é o sacerdote com S maiúsculo. Que oferta que ele ofereceu? Os sacerdotes do Velho Testamento ofereciam ofertas, com sangue ou sem sangue. Né? E ele ofereceu-se a si mesmo. Ele é o sacerdote. Esse é o tríplice ofício do nosso Senhor Jesus. O rei, o profeta, o sacerdote. Se isso é verdade em relação ao nosso Senhor, necessariamente é verdade em relação a nós. E já explicamos por quê na primeira sessão. Porque nós estamos em nossas relações expressando simplesmente o que Ele é. Deus é Pai, então nós temos essa realidade na Terra que chama Pai. De onde saiu? Quem que criou a paternidade? Né? Quem inventou a paternidade? Ninguém. Deus é Pai, criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele a capacidade de ser Pai. Para expressar o que Deus é em si mesmo. É assim todas as relações que já falamos. Filho. Deus é filho. Deus o Filho. Então, experimentamos o que é ser filho aqui na Terra. Marido, mulher, e o que já falamos. Então, esse tríplice ofício do Messias, do nosso Senhor Jesus, está sobre nosso nome. E agora, por isso nós estamos aqui, os homens, em particular, esse tempo devotado a nós, né, no Senhor, porque esse é o ofício nosso, não é o ofício de nossas irmãs, esposas, companheiras no Senhor, é nosso. Nós devemos representar em nossos lares o tríplice ofício. Então, resumindo o que ele seria. Quando nós olhamos para, em particular, o Novo Testamento, o ofício do Senhor como rei é algo impressionante. Talvez, irmão, não haja relato que expresse o que significa ser rei melhor que João 13. Ontem falamos rapidamente por quê. Não sei se os irmãos estavam com sono, então vou repetir hoje de novo. Ele é rei, João 13, porque ele tira sua veste de cima, cinge com a toalha e lava pés dos seus discípulos. Aí ele diz, recorda o que falamos ontem, vós me chamais o mestre e o Senhor. Se você conferir o João 13 lá, essa é a ordem. Então eles olhavam para ele e diziam, nosso mestre. Ninguém fala como ele, ninguém ensina como ele. Então ele diz, vocês me chamam o mestre e o Senhor. Mas, e ele diz, e eu então sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Então deveis vós lavar os pés uns dos outros. Não está claro para nós a mensagem do Senhor? Por que ele está invertendo? Porque ele está dizendo, vocês sabem o que é ser Senhor? Realmente sabem? Eu sou o Senhor e sou o mestre também. E eu vos lavei os pés. Então ele está mostrando o que significa reinar em nossos lares. Reinar em nossos lares significa tirar nossa vestimenta de cima. Vestimenta de cima em João 13 é um tipo muito lindo, uma figura muito interessante. Porque só os cidadãos comuns, nunca os escravos, usavam vestimenta de cima. O escravo não usa vestimenta de cima. Então nosso Senhor era um cidadão comum, ele usava vestimenta de cima. Quando ele entrou naquela ceia, ele tirou a vestimenta de cima. Então está escrito lá, cinge-se com uma toalha e deita a água na bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Então ele está deixando muito claro, uma ilustração linda, perfeita, nítida, que nunca mais iriam se esquecer, porque ela foi tão chocante, conhecemos bem a história, que Pedro reagiu diante dela, tão chocante ela foi, né? Então ele deixou, ele diz, né? Eu vos dei o exemplo. A palavra exemplo na Bíblia é tipos. O que é um tipo? É um modelo, né? Então eu vos dei o modelo para que vós sigais os meus passos. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Por isso que ele inverteu o mestre e o Senhor. Diz, não é questão de eu ensinar e vocês aprenderem. É questão de vocês praticarem. E serão bem-aventurados. Olha que passagem mais preciosa, meus irmãos. E olha, nós ficaríamos aqui a tarde inteira. Se nós fôssemos exemplificar na vida conjugal e na vida de paternidade, nós com relação à nossa esposa, nós com relação aos nossos filhos.
o que significa tirar vestimenta de cima. Às vezes, nós até perdemos o ponto de vista dos nossos filhos, quando pequenos em particular. E quando eles olham para nós com 50, 60, 70, 80, 1 metro de altura, eles veem um gigante diante deles. Nós até perdemos esse ponto de vista dos nossos filhos, né? Somos um gigante, o seu filho. Então, isso aumenta ainda mais o significado de tirar vestes de cima. E podemos, então, numa condescendência, como o Senhor fez com Simão, depois que Simão negou o Senhor 3 vezes. O Senhor desceu ao nível de Simão. Claro, Simão nunca podia subir ao nível de Simão. Paulo expressa o mesmo princípio, dizendo, eu me fiz fraco para com os fracos, para que de alguma maneira ganhasse alguns. Tirar a vestimenta de cima. Então tem muitos exemplos, como nós falamos, do que significa tirar a vestimenta de cima. A pessoa para a qual nós temos a maior dificuldade de tirar nossas vestes de cima são nossas esposas. Não são nossos filhos. Muito menos os nossos irmãos. Aliás, irmão, é muito bonito tirar a vestimenta de cima perto dos irmãos. Nosso coração é muito feio em si mesmo. Nós achamos que fazendo isso, nós vamos receber honra. Porque estamos imitando o nosso Senhor, tirando a nossa vestimenta. Mas a vida conjugal nos expõe até as entranhas. Então ali nós sabemos a dificuldade de tirar nossas vestes de cima. Como já falamos, não vamos exemplificar isso porque não precisamos. Nós somos casados. Sabemos o que isso significa. Mas precisamos saber que se não fizermos, nós não estaremos exercendo esse ofício de reis segundo o coração de Deus. E para isso nós então fomos chamados. Então vamos atrelar uma palavra para cada ofício, para ficarmos aí com um resumo no nosso coração. O Senhor nos ajude então, falando Ele mesmo a nós, a explicar isso aqui na nossa história, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos irmãos, no nosso contexto, que só Ele conhece, né? Então vamos atrelar para a palavra rei a expressão fortalecer. Para que serve um rei? Para fortalecer. Ou se também quisermos, podemos usar a palavra servir, de acordo com João 13, que nós acabamos de citar. O ofício de um rei é servir. Nosso Senhor repreendeu os seus discípulos porque não entenderam isso, e ontem também nos lembramos. Quando vocês olham o que é ser rei, governo, autoridade, aí o modelo que vocês têm é eles exercem domínio sobre os homens. Lembra o Senhor disso? E lembra que nós falamos que a palavra dominam ali é usada em Atos 19 por Paulo para aquele espírito imundo que dominou aqueles filhos do judeu chamado Seva, que rasgou a roupa deles e eles saíram desnudos. Quando eles tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega, mas não conheciam nada do Senhor Jesus. Então diz lá que o demônio o subjugou. É a mesma palavra que o Senhor usou ali. As autoridades, os governantes subjugam os povos. Porque essa é a visão de rei segundo o mundo. E por isso o Senhor tirou sua vestimenta de cima. E tomou a bacia e a toalha. E guarde aqui, irmão. Talvez para você nunca mais esquecer no Senhor. Peça a Ele que isso te acompanhe. Quando o Senhor toma toalha e bacia, isso significou a vitória dele sobre a vida. Antes dele ser vitorioso sobre a morte, ele nunca iria para aquela cruz se ele não fosse vitorioso na vida. Deixa eu explicar melhor. Ele teria que vencer seu próprio desejo em si mesmo. Os irmãos acham que o desejo do Senhor no que concerne ao Senhor, é difícil separar essas duas coisas aqui. Então ouça com cuidado. Desejo do Pai e desejo do Senhor. Porque eles eram um. Mas no que concerne ao desejo do Senhor, você acha que era prazeroso para o Senhor ir à cruz? Você acha? Você acha que era prazeroso para ele, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele suou gotas como de sangue no Getsemane e orou como orou. Porque não havia nada de prazeroso em perder a comunhão com o Senhor. Mas ele tinha no seu coração uma intrépida resolução, como Lucas vai dizer, de ir para Jerusalém. E ninguém iria dissuadi-lo. Isso não é um rei maravilhoso? Porque ele é um servo maravilhoso. É que ele é um rei maravilhoso. Então, bacia e toalha são símbolos. Vamos guardar. E falam da vitória de Jesus na vida. Se ele não vencesse sua própria vida, ele não poderia vencer a morte. Porque ele nem iria à cruz. Então, em que sentido ele venceu a vida? No sentido de vencer a vida egocêntrica. Jesus poderia viver para ele mesmo. Jesus podia sentar em trono de reis. O Senhor podia subjugar a humanidade em uma palavra. Não é?
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa tentação foi fictícia ou foi real? Claro que ela foi real. Nosso Senhor foi tentado em todas as coisas, não é? Por que ele não assumiu essa posição de rei imediatamente? Ele tinha o direito. Porque ele é um rei segundo o coração de Deus. Ele não assumiria reino nenhum sem cruz. Sem que a vontade de Deus fosse completada. E a vontade de Deus passava pela cruz. Depois o reino. Primeiro cruz, depois coroa. E foi esse o caminho que o Senhor seguiu. Nós, na nossa vida conjugal, a mesma coisa. Queremos ter glória na nossa família? Primeiro cruz, depois coroa. Queremos que nossas esposas amadureçam em Cristo? Bacia e toalha, lavando os pés. Senão nós nunca teremos uma companheira de visão celestial, como citamos ontem em Hebreus. Estará aquela dissonância entre marido e mulher. Nas coisas do Senhor, o que um pensa nunca é o que o outro pensa. O que um discerne nunca é o que o outro discerne, ou raramente é. Não é? E os filhos, consequentemente, sofrendo as consequências disso. Porque nós não avançamos como companheiros da visão celestial. Então, cabe a nós uma responsabilidade particular e sublime. Sermos reis segundo o coração de Deus. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender o que isso significa e como praticar, porque é aí que seremos bem-aventurados. Como nosso Senhor falou, tirar nossa veste de cima. Até onde pudermos, queridos irmãos, vamos deixar de forçar nosso jeito, nosso gosto, nossa opinião, nosso isso ou nosso aquilo, dentro do que é tolerável, quando aquilo não ofende Cristo, quando aquilo não significa que nossos esposos não querem seguir aquilo que definitivamente o Senhor está nos dando, como clareza e como entendimento espiritual. Então precisamos ser mais firmes, se é o caso, e dizer, sim, nós precisamos ir por aqui. Você é minha companheira no Senhor e eu tenho uma responsabilidade acima da sua neste sentido. Eu preciso te ouvir, eu preciso levar em oração tudo o que você me colocar, absolutamente tudo, mas eu tenho uma responsabilidade. Porque Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. Sério. E essa é a nossa responsabilidade. Então ajudarmos nossas esposas a entender, da maneira que puder, com a graça do Senhor. Senhor, me ajuda a levar a minha esposa a esse entendimento, a essa luz, a essa visão, a esse encargo. Um tempo atrás, eu ouvi uma irmã dizendo algo muito bonito. Me trouxe tanta alegria ao coração de ouvir isso de uma irmã. Ela disse assim, se o Senhor, compartilhando com algumas poucas pessoas, se o Senhor hoje levasse o meu marido para ele, todo o encargo com relação à visão de Cristo, todo o encargo com relação à igreja, no meu coração, não seriam alterados. E olha que o marido dela é um irmão que tem grande encargo, sim. Encargo pelas coisas do Senhor, encargo pela igreja, encargo pelos irmãos, encargo pelo testemunho de Cristo. Então ela disse, se o Senhor levar o meu marido, o encargo é nosso. Nós temos esse encargo. É o que o Senhor nos tem dado. Eu não tenho uma visão espiritual que passou pelo meu marido. O Senhor também tem aberto os meus olhos. Então, isso é companheirismo de visão celestial. Nossas esposas, amados irmãos, por mais que o Senhor fale diretamente a elas, como fala, nutre-as com visão, né, elas não têm responsabilidade espiritual de apontar o caminho. Nós o temos. Então, precisamos de tanta graça da parte do Senhor. Graça sobre graça da sua plenitude. Para que nós ajudemos as nossas esposas a serem mulheres maduras no Senhor. A serem irmãs que podem fornecer algum exemplo, algum modelo na casa de Deus. Paulo tem orientação sobre isso, irmãos, lembram? Essas irmãs mais velhas não sejam só velhas porque tem ruga no rosto. Veja que Paulo fala sobre coisas espirituais. Porque ele fala, ensinem as mais novas. Se ela não tiver condição espiritual, como faz? Ela é só uma irmã velha. Mas não é madura. Não sei. Então diz, ensine as mais novas a amarem seus esposos e etc. Então, é grande nossa responsabilidade e é sublime, irmão. Quando eu falo sobre grande, queria dizer para os irmãos que não há em meu coração e nem em meu ombro, espiritualmente falando, nenhum fardo esmagador sobre esse assunto. Não, de forma nenhuma. O senso de privilégio é que dá suporte ao senso de responsabilidade. Pensa que se nós
adequadamente vermos para o que nós fomos chamados, por que nós nascemos, por que nós nos tornamos maridos aos olhos do Senhor. Não foi escolha nossa. Aí você diz, mas a minha é diferente, a minha foi. Eu troquei os pés pela mão, eu tive relacionamento inadequado com a minha namorada antes da gente se casar, e não teve jeito, aí nós nos casamos. Irmãos, nossos caminhos, tantas vezes são desastrosos, mas isso em nada muda os propósitos soberanos do nosso Senhor. Os irmãos de José escorraçaram com ele, a ponto de jogá-lo na cisterna. O que mais podia fazer? Não é? Sabe o que José diz? O Senhor me enviou para o Egito antes de vocês. E o que ele fez comigo foi para um bem maior do que vocês próprios podiam imaginar. Então agora eu estou aqui como governador do Egito e vim antes de vocês. Agora vou trazer todos vocês para cá. Esses são os propósitos soberanos. Então não deixe o acusador ficar iludindo você, achando que a sua história especial com você foi diferente. Não foi. Se você pertence ao Senhor, os propósitos soberanos de Deus são invioláveis. E eles permanecem soberanos, escute aqui com atenção, porque Deus não tem responsabilidade pelos nossos pecados. Então seus propósitos permanecem soberanos, mesmo em meio de nossos extravios. Então ele corrige daqui, e mexe dali, e mexe de lá, até o dia que ele abre os nossos olhos. E vai dizer por quê. Que ele nos fez nascer na família que nascemos. Por que nos fez ter o pai e mãe que tivemos, nos casar com a esposa que casamos, ter a profissão que tivemos, a condição social em que vivemos. Então nós vamos entendendo os porquês do Senhor. E não precisamos nem perguntar. Na medida que a nossa relação com Ele vai amadurecendo, isso tudo fica muito claro. Então, rei, governo, bacia, toalha. Segundo, profeta. Irmãos, nós é quem temos a responsabilidade primária. E eu estou usando essa palavra para não usar a única, porque acho que o única não estaria adequado. Porque algumas vezes, queira o Senhor, muitas vezes, o Senhor alcança lugar para nos falar ao coração usando nossas esposas. Né? Mas a responsabilidade primária de sermos profetas em nosso lar é nossa, e não de nossas esposas. E vamos atrelar agora a palavra profeta, iluminar. Então, que tema é esse, né? Iluminados sejam os olhos do vosso coração para saber. Ora Paulo pelos Efésios. Nós precisamos ser profetas. Ontem falamos um pouquinho do que profeta significa. Não é só o falante, não. Né? Aquele que tem palavra do Senhor toda hora, para cá e para lá. Não é isso, não. Mas é aquele que tem visão celestial e carga do Senhor. Lembra de Ezequiel deitado 100 dias num lado só do seu corpo, comendo daquela maneira que já falamos. E o Oséias tendo que tomar uma mulher de prostituições. Por que o Senhor fez isso? Porque ele quis que ficasse claro para Oséias, para Ezequiel, o que Deus mesmo sentia com relação ao seu povo. Seu povo era uma mulher infiel. Então toma uma mulher de prostituições e a serve. Esse era o Senhor para com o seu povo. Eu o atrairei, levarei ao deserto e lhe falarei o coração. Esse é Oséias. Então, queridos irmãos, nós temos a responsabilidade primária de iluminar nossos lares. E só podemos fazer isso numa relação íntima, séria, consistente com o nosso Senhor. Que relação maravilhosa. Lembro uma vez uma ilustração de um professor que era muito admirado pelos alunos num seminário. Os alunos ficavam impressionados, não era com as aulas do professor, era com a espiritualidade dele. Nas suas aulas, ele impactava os seus alunos. Aulas normais, didáticas, ele impactava os seus alunos. E um dia um aluno disse que iria conhecer o segredo desse professor, de alguma maneira. Então, antes de terminar a aula, ele foi ao escritório, na universidade desse professor. E ele chegou lá no escritório, escondeu atrás de um cantinho e queria ver esse professor chegar. Ele disse que o professor chegou, 2 livros debaixo do braço, colocou os livros na mesa, assentou-se, deu um suspiro e disse assim: obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso, nossa relação é tão boa. Esse era o seu segredo. Alunos, seminário,
aulas, matérias, provas. Esse professor podia dar o seu suspiro. Obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso, nossa relação é tão doce. Esse era o seu segredo. Então, a nossa responsabilidade profética no nosso lar só pode ser desenvolvida dessa maneira. Irmãos, não há nada mais doce que o nosso Senhor. Não há. Como carecemos que a nossa relação com Ele seja desenvolvida. George Cutting escreveu um livretozinho que hoje foi traduzido para 70 línguas. Que se chama A Segurança, a Certeza, primeiro, a Segurança e o Gozo da Salvação. E esse irmão estava no seu leito de morte, ele foi visitado por um outro irmão, muito fraco já. E, no momento, esse irmão, George Cutting, ele tocava a mão desse irmão que veio visitá-lo e dizia assim: sabe, irmão, eu sou dele. E após alguns minutos, ele tocava de novo a mão desse irmão e dizia: sabe de uma coisa a mais? Ele também. Toda a nossa vida se resume nessas duas frases. Nós somos Ele e Ele é nosso. Como precisamos desenvolver nossa relação com o Senhor para que possamos ser profetas, progressivos em nossa vida, na medida que temos realmente conhecido o Senhor. E por último, sacerdotes. Se para rei nós unimos a palavra fortalecer ou servir, para profeta, iluminar, para sacerdote, santificar. Aí nós ficamos de novo boquiabertos com o que a Bíblia tem a dizer sobre santificar. Escute alguns exemplos bem rápidos, porque esse assunto também é muito longo. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios 7. Se um marido incrédulo tem uma esposa crente, não se aparte dela, e vice-versa. Se uma esposa crente tem um marido incrédulo, não se aparte dele. Porque um marido incrédulo é santificado pelo convívio com a esposa crente. Do contrário, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Irmão, o que será que Paulo quis dizer com isso? Que um marido incrédulo é santificado pelo convívio com a esposa crente. Não faça confusão. Paulo não diz que o marido incrédulo é regenerado pelo convívio com a esposa crente. Porque o único que pode regenerar é o Espírito Santo. Nenhuma esposa crente pode regenerar um marido não crente. Certo? Mas Paulo está dizendo que uma esposa crente santifica um marido crente. Por quê? Por causa do ambiente espiritual. Isso motiva. Pedro vai dizer assim, que essa esposa, 1 Pedro 3, que essa esposa devem pregar um evangelho sem palavra alguma para os seus maridos que ainda não obedecem ao Senhor. Para que eles sejam ganhos sem palavra alguma, ao verem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não é isso que Pedro diz? Então isso fala sobre o ambiente espiritual do lar, nesse assunto de santificação. Então, aí está a função do sacerdote. Se nós formos servos, compromissados com o Senhor, todo o ambiente espiritual do nosso lar será afetado. Agostinho, vou concluir aqui, para que possamos ter alguma participação de alguns irmãos. Todos já ouviram falar sobre Agostinho. Ele era um devasso, era um professor de retórica na Universidade de Milão e tinha muitas mulheres, e uma vida devassa. Um dia ele foi encontrado pelo Senhor, encontrado contundentemente. Então, ele dá testemunho de sua vida, de diversos aspectos. Um relato, a história de Agostinho, Confissões de Agostinho, uma obra maravilhosa. Num dos seus testemunhos ele diz assim: eu bebi o leite materno misturado com a palavra de Deus. Sua mãe, Mônica, era uma serva do Senhor. Agostinho era um jovem devasso, até que o Senhor o alcançou. Então ele olha para trás, como que dizendo, seria assim mesmo. Porque quanto à minha mãe, eu bebi o leite materno misturado com a palavra de Deus. Tal era o reconhecimento de Agostinho, da fidelidade, da santidade dessa sua mãe, Mônica, que os católicos chamam de a Santa Mônica. Ela mesma, é a mãe do Agostinho. Então, irmãos, que o Senhor realmente nos ensine, nos ajude
a compreender o quanto o ambiente espiritual do nosso lar é afetado por nós. Nós temos muitas vezes pouca consciência disso. O quanto nossas esposas e nossos filhos são afetados pelo ambiente. Nem exatamente pelo que falamos, mas pelo ambiente que produzimos no nosso lar. Sabe o que ouvimos de algumas esposas cristãs para vergonha nossa? Sabe o que ouvimos? Meu marido é mais um filho. Já ouvimos vários. É mais um filho. Me dá um trabalho mais do que meus meninos. Mas nós somos chamados para sermos sacerdotes. Afetarmos o ambiente espiritual do lar, com a nossa relação com o Senhor. Então, o Senhor, mais uma vez, tendo sua mão de misericórdia para conosco, quem é suficiente para essas coisas? Paulo pergunta na sua vida. Nós não somos. Ele é. E ele tem encontrado, por sua graça, ou deseja encontrar, lugar nos nossos corações. Para então, esse seu santo ofício, tríplice, ser refletido no nosso coração, mesmo em meio às nossas limitações. Mas, irmãos, como falávamos, quero terminar como eu comecei, não há nada mais valioso, sagrado, sublime, nessa terra, excluindo o nosso bendito Senhor, do que essas famílias que Ele nos confiou. Que o Senhor nos ajude a ser os servos fiéis e, em primeiro lugar, nos prostrarmos diante dEle, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não quero continuar mais assim. Me dá um arrependimento que toque cordas do meu coração que antes não foram tocadas. Nossos arrependimentos são superficiais, irmãos. Nós participamos de encontros assim, o Senhor nos afeta com a sua palavra, então nós vamos diante dele. Segunda-feira a história continua. Então vamos pedir ao Senhor que opere em nós um arrependimento contundente. Toque realmente as cordas do nosso coração. Então nós vamos descobrir o segredo. Nós vamos descobrir que o que nós não somos, Ele é. Vamos descobrir. Nós vamos ficar surpresos. Até mesmo com nossas palavras, nossas atitudes. Nele. Porque nós estaremos vendo que outro está ocupando aquele lugar que, enquanto nós ocupamos, ai de nós, miserável homem que eu sou. Mas nós vamos descobrir que outro está ocupando esse lugar, com tudo que ele é, progressivamente. Mas, irmãos, há necessidade de arrependimento. Um arrependimento que tenha valor aos olhos de Deus. 7 igrejas, 5 vezes, para 5 delas, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Nós saímos do Senhor em nossa rebelião, na maioria das vezes, de peito cheio e cabeça erguida. Nós saímos da presença do Senhor. Mas só tem uma maneira de voltar: de joelhos. Um servo do Senhor chamado Robert Murray McCain, ele disse assim: o que um homem é de joelhos perante Deus, isso é o que ele é. Nem mais, nem menos. Se queremos ser sacerdotes, profetas e reis no nosso lar, nós temos que ser homens de joelhos perante o Rei. Ao contrário, nada será verdadeiro. O Senhor nos ajude, então. Vamos usar mais um pequeno tempo que nos resta para algum complemento que alguns irmãos têm encargo de nos dar no Senhor. E depois temos um tempo de oração, confiando mais uma vez ao Senhor a sua graça e isso que Ele nos tem confiado. Seu ofício, sua missão tão sublime, que Ele mesmo deseja cumprir em nós. Ele mesmo cumprir em nós. Mas, irmãos, o fato de uma esposa, digamos assim, querer essas coisas, já é uma anomalia. O fato dela desejar já demonstra uma anomalia. Eu penso que uma mulher cristã que tenha uma vida saudável com o Senhor, ela tem anelos mais saudáveis. Quer dizer, não, é trabalho, é minha profissão, e agora eu já fiz esse curso, tem que fazer aquele curso, agora exige isso, exige aquilo. Ela está perdida no que concerne a sua vocação. Então, essa é a primeira coisa. Agora tem que ser ajudada agora na origem, é na base. Como? Com grito, com exigência, com pressão, nada vai levar a nada. Ela tem que ser ajudada com pastoreamento. Então, se nós somos servos, como colocamos, de joelhos aos pés do Senhor, como diz aquele irmão, o Senhor em sua bondade infinita, porque Ele nos deu esse encargo, tríplice, que nós já falamos. Os irmãos acham que Ele vai dar encargo, não vai dar graça? Esse é nosso Senhor. Ele é o que ceifa onde não semeia, como disse aquele servo naquela parábola.
É Ele. Lembra da palavra do Senhor? Tu ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Isso não é nosso Senhor. Ele só vem buscar fruto onde Ele semeou e onde Ele regou. Né? Então, o primeiro passo, penso eu, seria ajudarmos nossas esposas a entenderem que o caminho está equivocado. Mas, irmão, isso vai passar pelo nosso arrependimento. Sabe por quê? Se nossa esposa trabalha, nós obtemos fruto do seu trabalho. Esse fruto significa dinheiro. Esse fruto significa condição social e oportunidades. Então, se nós vamos mexer nesse assunto, nós temos que estar claro diante do Senhor que nós vamos baixar o nosso padrão social. Quantos de nós estamos dispostos a baixar o nosso padrão social? Porque não vai ter mais renda da nossa esposa. Então, os irmãos estão vendo que o problema não começa com ela, não. O problema começa conosco. Então, acho que também seria útil comentar isso. E uma terceira coisa, então, primeiro, ajudá-las a entender o significado da vocação celestial. Nós temos um coração pronto para um realinhamento diante do Senhor, inclusive financeiro. E terceira coisa, observar, discernir diante do Senhor por que nossas esposas têm essa gana por esse tipo de coisa. Esse trabalho, esse dinheiro, uma satisfação intelectual, ou seja, financeira mesmo, o que é? O que é? De que lar ela veio, que história ela passou, como que ela foi criada. Isso, segundo as palavras de Paulo em Coríntios 10, são fortalezas, altivez, sofismas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. E acho que essas fortalezas só podem ser demolidas com a graça do Senhor, com a palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E nós, então, cooperando nesse sentido. Então, acho que até aí é que podíamos ir. Um complemento rápido, talvez, que eu acho que é de ajuda. Em si mesmo, a Bíblia não tem nada contra uma mulher trabalhar fora de casa. O que a Bíblia tem contra é uma inversão de prioridades. É quando as energias estão sendo sugadas de uma tal maneira, e também o tempo, que então a vida do lar esteja sendo afetada, porque essas energias estão sendo sugadas fora do lar. Então isso sim a palavra de Deus condena. Por quê? Porque essas energias estão sendo dispensadas para aquilo que não é a missão da mulher. A missão da mulher é educar filhos para conhecer o Senhor, amarem o Senhor. Irmãos, nós nem precisamos de psicologia para isso. A Inglaterra, das maiores potências mundiais, ela está pagando salário para as mulheres saírem do emprego e voltar para casa. Porque a Inglaterra está no final de um ciclo. Sabe qual é o ciclo? As mulheres não querem ter filhos. Então aí os muçulmanos invadem o Reino Unido e dominam porque eles geram filhos. Porque as mulheres britânicas não querem saber de casa nem de filhos. Querem saber de carreira, trabalho e sucesso. Então o governo britânico está pagando salário para as mulheres voltar para casa. Ou seja, o mundo mesmo está vendo as consequências do erro. E nós cristãos acho que estamos atrasados, né? Nesse sentido. Então, é um assunto delicado, complexo, mas acho que esses pontos são importantes para nós ajudarmos nossas esposas. Se elas podem trabalhar 4 horas por dia num trabalho e isso não está afetando a vida doméstica, amém. Mas se elas têm que trabalhar 8 horas por dia, os filhos vão ficar com quem? Até quando? Vendo o quê? Vendo o quê? Não há como colhermos resultados complicados numa situação dessa. Podemos dizer aí que raramente pode-se observar filhos crescendo de maneira saudável assim. Raríssimo. Então, é um assunto complexo. Nós temos que ir aos pés do Senhor e tomarmos atitude. Acho que também, bem objetivo, posso falar 2 coisas práticas. A primeira é observarmos sempre a ordem das coisas. É muito... Eu nunca vi. Eu ia dizer é muito difícil, na verdade eu nunca vi. Nenhum homem cristão que dedique tempo à sua esposa, ele primeiro não dedica tempo ao Senhor. Então, o primeiro passo prático seria, antes de todo cansaço, ou seja, na primeira hora, meia hora, 1 hora do dia, esse marido, pai, ter um tempo com o Senhor. Ele começar por aí. Desenvolver o tempo dele. Se ele põe despertador às 7h30, então ele põe às 6h30. Ou 7. E desenvolve o tempo dele com o Senhor. Esse tempo para ele será tão significativo. Não de início. Nunca de início. Por isso, a maioria não avança. Porque nós queremos começar pela emoção. Eu comecei hoje. Eu tive uma meia hora que eu quase fui arrebatado. Então desistimos. Porque nós somos emocionais demais.
nós não compreendemos que a nossa emoção nos escraviza. E quem deveria determinar a nossa conduta é a nossa vontade, não as nossas emoções. Então, nós devemos deliberar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu consigo orar ou não consigo orar, eu sinta bom ou sinta ruim, é esquisito ou não é, o céu está de bronze em cima de mim, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas o meu despertador vai continuar tocando 6h30 e eu vou continuar indo para o meu lugar privado, diante do Senhor. Então nós vamos levar as emoções ao cativeiro da vontade. É assim que devia ser. Porque depois vai acontecer o contrário. Depois o tão desejado prazer vai acompanhar a decisão da vontade. Sempre é assim. Então, primeiro, cultivar esse tempo. À medida que ele for sendo verdadeiro para nós, nós conseguiremos ajudar nossas esposas. Sem dúvida, nós conseguiremos. Porque é um trabalho que o Senhor tem realizado em nós. Então, também, progressivamente, vai ser verdade para ela. O mais prático seria isso. Faça pequenas leituras devocionais, leia o livro dos Salmos, um salmo por dia. Não lê para estudar, lê para orar, para devoção, ore o salmo, leia o salmo. Calvino dizia que os salmos são a palavra de Deus específica para tocar as cordas mais profundas do coração humano. Na vontade, nas emoções, nos pensamentos. Né? O salmo vai lá buscar aquilo que nós somos, tocando nos nossos pensamentos, nossos sentimentos, etc. Então, aprendendo a ter esse tempo devocional com o Senhor. E ele vai se aprofundando. Tozer dizia assim: retire-se do mundo todo dia para um lugar tranquilo, ainda que esse lugar seja apenas o seu quarto. Desligue os sons desagradáveis e saia dali determinado a não ouvi-los. Ore pedindo a Deus olhos simples. Leia menos, mas leia mais aquilo que é útil para a sua vida interior. Pratique a sinceridade da criança, a humildade. Aprenda a orar interiormente a todo momento. Com o passar do tempo, você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha. São textos de Tozer sobre vida interior, cultivo da vida interior. Vê como ele é bem prático? Então, realmente, temos que andar, temos que começar. Ao contrário, nunca vai descer assim como uma bênção do céu que nos atingiu de uma forma. Não é assim que funciona. Essa bênção do céu está guardada para nós. Na medida em que nós nos achegarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Há pouco tempo antes de virmos para cá, há poucas horas antes de virmos para cá, chegarmos aqui ontem, minha esposa estava comentando um texto de Sidlow Baxter, um comentarista bíblico famoso, australiano. Muito idoso, nem sei se ele já partiu do Senhor, talvez sim. Quando tivemos contato com a literatura dele, ele já era idoso, tem 30 anos atrás. Sidlow Baxter. E ele falava sobre o seu tempo de oração, de devoção. E ele disse isso. Ele disse que quando entendeu diante do Senhor a necessidade disso, então ele foi praticá-la. Quando ele foi praticá-la, ele disse que vinha de tudo. Vinha conta para pagar, vinha coisa para fazer, né? E que ele determinou no seu coração que ele então permaneceria ali até que essa nuvem fosse dissipada. E então, com o passar do tempo, não havia mais nuvens. Ele aprendeu a permanecer na presença do Senhor. E ir para um lugar tranquilo era só para ficar, ele e o Senhor. Né? Quando você sai, é você, o Senhor e todo mundo. Mas sempre o Senhor. Compreendeu? Quando você está no seu quarto fechado, é você e o Senhor. Quando você está em meio a outros, de novo, é você, o Senhor e todo mundo. Mas o você e o Senhor não sofreu interferência. Porque nós aprendemos a permanecer nele. João 15. Habitai em mim, eu habitarei em vós. Não é uma visita de meia hora por dia. Morar nele. Mas nós só vamos aprender vivendo. O Senhor nos ajude, todos nós. A amizade não significa mudança da ordem de Deus. O Senhor também diz para os seus discípulos que ele vos chamava servo e agora vos chama amigos. Porque tudo que recebi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não há amizade mais profunda do que o Senhor com os seus. Isso não muda o fato de que Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Não se mistura uma coisa com a outra. Senhor, mais uma vez, te louvamos agradecidos. Porque em meio a tantas necessidades que nós temos em nós, o Senhor vem nos socorrer em cada uma delas. Quão assombrosa é a tua misericórdia. Quão assombrosa é a tua longanimidade. Ah, Senhor, obrigado mais uma vez pelo tempo dessa manhã.
Suplicamos ao Senhor que ainda encontre espaço para nos corrigir. Onde estivermos e em que fase de vida nós estivermos. Que o Senhor encontre lugar, espaço em nosso coração para lançar luz sobre nós. Desnudar esses bosques. Quebrar os cedros. Fazer dar cria as cordas. Obrigado por tua preciosa palavra, por sua voz, que faz tudo em nós. Te louvamos, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos estimule, para que nós possamos responder adequadamente aquilo que o Senhor tem demandado de nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nos encoraje. Em teu precioso nome. Amém. Amém.